Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopse aqui no canal. E eu quero começar esse vídeo já fazendo aqui uma errata, um pedido de desculpas. No vídeo passado eu falei que eu estava lendo uma sinopse, eu estava lendo as sinopses enviadas em abril de 2022, mas isso é uma informação completamente errada. O que aconteceu, na verdade é difícil explicar o que aconteceu porque nem eu sei exatamente o que aconteceu, mas toda vez que eu vou ler aqui o vídeo sinopse, eu tenho o e-mail onde eu recebo as sinopses de vocês. Eu separo todas as sinopses em uma pasta nesse e-mail e aí eu coloco para ele listar as sinopses, os e-mails na ordem de mais antigo para o mais novo, assim eu garanto que eu vou ler sempre de quem enviou primeiro. Por algum motivo, que eu tenho que entender o que aconteceu, uma sinopse de abril desse ano entrou lá nesse e-mail dos mais antigos, não sei porquê, e aí quando eu fui falar qual era o mês que eu estava lendo, eu li dessa sinopse, e a sinopse que era de abril que estava lá, mas na verdade eu conferi aqui, revi, entrei no e-mail de novo para conferir tudo certinho, para ver se as outras sinopses do vídeo passado também tinham sido enviadas em abril, e não, foi só aquela lá, foi só realmente alguma maluquice aqui que deu no e-mail, que aquela sinopse pulou ali para cima por algum motivo, mas então só uma pessoa aí, só um inscrito foi sorteado e teve sua sinopse lida com antecedência, que demorar bem mais, mas na verdade a gente está em dezembro de 2021. Então as sinopses que eu estou lendo aqui são mais ou menos do final de dezembro de 2021, inclusive as sinopses que eu li no vídeo passado também são de dezembro de 2021, tirando essa aí que furou fila mesmo sem ser apoiador. E falando em apoiadores e membros aqui do canal, se você é membro e quer ter sua sinopse lida aqui mais rápido, já está disponível ali o post, onde você pode comentar sua sinopse para eu ler. Ali tem as regras e tudo certinho, dá uma lida lá certinho para entender todo o funcionamento, para você comentar a sua sinopse lá e ter ela analisada aqui. É só você entrar, você vai entrar no canal mesmo em si, e lá nas abas do canal você vai ter tanto a aba comunidade quanto a aba assinatura. Você pode entrar nelas e vai ter a postagem lá para você conseguir comentar a sua sinopse. Além disso, esse final de ano aqui eu vou tirar um recesso, vou tirar uma pausa aí para poder planejar o ano que vem, planejar os projetos do ano que vem, para poder me dedicar aí aos últimos módulos do curso Jornada do Mangaka BR, que quando eu lancei esse curso aqui, quando eu anunciei o lançamento desse curso aqui, eu falei que ele era um curso que estava em desenvolvimento. Então, junto com os alunos, a gente foi desenvolvendo quais seriam os próximos passos a serem tomados com base nas dúvidas, etc. E aí eu fui construindo as outras aulas e sempre lançando, praticamente mês a mês, eu fui lançando aí um novo módulo com um pacote de várias aulas, e agora a gente está muito perto de concluir o curso como um todo. Faltam 2 módulos para ser concluídos e eu quero pegar esse final de ano para me dedicar exclusivamente ao curso e também, como eu disse, poder fazer o planejamento do ano que vem como um todo. Quais projetos vão ser feitos no ano que vem, o planejamento do canal aqui também. Principalmente nesses últimos meses eu consegui me dedicar muito pouco ao canal do YouTube e eu não gosto muito disso. Então eu quero sim já fazer esse planejamento para ver como que eu vou tocar aqui o canal para poder me dedicar mais a ele no ano que vem. E por conta disso eu gravei alguns vídeos de sinopse para vocês não ficarem sem ao longo dessas semanas. Toda segunda vai ter vídeo aí que já está gravado, que já está pronto até o começo de janeiro. E aí a partir daí a gente segue novamente, eu vou gravando as coisas novas e a gente vai tendo outros conteúdos aqui no canal também, eu espero. Quero voltar com dica de desenho, quero trazer mais desenho meu AC, quero voltar com os drops também e com outros vídeos, com dúvidas e outras dicas de modo geral aqui que eu acho interessante trazer, mas que por conta da falta de tempo, correria e até falta de planejamento mesmo, principalmente agora para o final do ano, entre outras coisas, problemas pessoais, etc., eu acabei não conseguindo fazer, e aí ficou só nas sinopses mesmo. Inclusive daqui até lá, provavelmente, a gente fica só com as sinopses e os cortes e talvez um ou outro videozinho aí que eu consiga gravar nesse meio tempo, mas aí eu não prometo nada. Por enquanto vamos deixar assim. Eu vou fazer esse descanso aqui e aí a gente volta com mais força no ano que vem. Ok? Dados todos esses recados, muito obrigado para você que teve paciência de ver aqui. Vamos começar as sinopses de hoje. Em um mundo que se divide entre o mundo dos vivos e o mundo das almas, 7 seres celestiais viram que estava um caos entre os vivos e os mortos, por isso criaram os Soul Guides, os guias das almas. Humanos com a capacidade de ver, sentir, tocar e até mesmo moldar a própria alma e a de outros seres, sendo eles vivos ou mortos. Apesar disso, teriam que seguir 8 regras e caso as quebrassem receberiam uma maldição. Koharu Jinja
uma Soul Guide, é uma mulher? Jinja Kohara, enfim, deve ser. Uma Soul Guide de 16 anos com uma dessas maldições é enviada para uma cidade do interior do Japão juntamente com seu avô, mas ao salvar um rapaz de sua idade, acaba o trazendo para o mundo sobrenatural e irá vivenciar diversas aventuras ao seu lado. Ok, eu fiquei com algumas dúvidas aqui. Pelo que eu entendi, beleza. Esses seres celestiais criaram aí os guias das almas, né, que tem a função de organizar as coisas, talvez ele uma espécie de Soul Society lá do Bleach, organizar as coisas entre os vivos e os mortos, ajudar eles, etc, né, através dessa capacidade de controlar as almas, etc. E aí, ok, tem 8 regras, as regras não são especificadas aqui, mas se você quebrar essas regras, você recebe uma maldição. A maldição também não está exemplificada. O que me deixa na dúvida é como que funciona o sistema dos Soul Guides, né? Eles têm uma vida igual a gente, onde tipo, você nasce, cresce, se casa, se reproduz, tem filhos, os filhos, né, sabe? Tem todo esse sistema, porque aqui diz que a Jinja Kohara é uma adolescente de 16 anos. Então, beleza, já me dá a entender que existe idade entre os guias das almas. Aí fala também que ela tem um vô. Então, beleza, dá a entender que eles realmente se reproduzem, etc. Existe um sistema de sociedade, uma pegada bem Soul Society. Inclusive, a Soul Society é um negócio que é meio mal explicado ali. Tem gente que nasce ali, tem gente que não nasce. É um negócio que fica meio na dúvida, assim, quando você vai ver Bleach e começa a pensar como que a Soul Society funciona. Tipo, por exemplo, a Haruki, lá no começo, ela tava, né, ela ficava roubando comida e tal. E você pensa, se você morre na Soul Society, você vai pra onde? Ali já é o lugar que vão as almas que morrem. Se você passa fome até morrer de fome, pra onde você vai? É uma coisa que fica meio confusa. E aqui eu coloco essa mesma confusão assim, em relação a como é o funcionamento dos Soul Guides, né? Se eles são realmente uma sociedade como a nossa, mas daí eles têm essas missões para cumprir, que é tipo um trabalho realmente. Ou eles são, tipo, porque na minha primeira concepção, eles são um grupo criado, eles são seres criados, e aí esses seres têm simplesmente essa única função de ajudar ali. Então eles não sofreriam e não teriam as mesmas características que outros seres, como exatamente a capacidade de se reproduzir, de crescer, envelhecer, etc. Todas essas coisas. A outra dúvida que eu fiquei logo de cara é sobre a garota já ter uma maldição. Quer dizer, ela já cometeu algo errado em 16 anos. Então você começa a trabalhar na Soul Guide com quantos anos? Quantos anos é a idade que você começa realmente começar a fazer ali as suas coisas? Quantos anos é considerado? Qual que é a maioridade penal aqui dos Soul Guides para poder receber uma maldição? Quer dizer, tem 8 regras. Se uma criancinha recém-nascida quebra essas regras, ela recebe uma maldição também? Porque se a garota de 16 anos já conseguiu quebrar uma regra e receber uma maldição tendo só 16 anos, como que isso funciona? E o vô dela tem quantos anos? 16 anos aqui é uma idade parecida com a da Terra? Ou a idade é diferente? Eles vivem mais ou menos? Ou algo do tipo. Enfim, tem várias perguntas aqui para expandir. E aí entra a questão que eu acho que é a maior questão, que é uma coisa que é comum aqui, que é recorrente nas sinopses que eu recebo. Que é, a gente não tem a definição aqui de uma trama pré-estabelecida. A gente não tem uma definição. A gente só sabe que a personagem já tem 16 anos e ela tem uma maldição. Acabou. E aí, beleza, ela salva um rapaz da sua idade, tem 16 anos, então acho que a idade é bem parecida, né? Assim, com a idade humana. Eles são humanos que têm os poderes, é só isso, né? Enfim. Acaba trazendo para o mundo sobrenatural. E irá vivenciar diversas aventuras ao seu lado. E aí, tipo, essa parte é a parte que me deixa mais aberta. Talvez tivesse falado, acaba trazendo o garoto para o mundo sobrenatural e agora precisa achar uma forma de trazer ele de volta para o mundo dos vivos porque ele não morreu, ele está no mundo sobrenatural sem estar morto, e isso é uma possível regra que talvez faria com que ela tivesse uma nova maldição. Talvez, sei lá, são 8 regras. Se você quebra 2, você quebra uma, você recebe uma maldição. Se você quebra a segunda maldição ela te mata, ou algo assim. Enfim, e aí por isso ela não pode deixar que descubram, ou ela tem um prazo para poder levar ele de volta, que é tipo assim, se você não conseguir, se isso for categorizado como um erro mesmo, nessa questão desse prazo, você vai receber sua segunda maldição, e a segunda maldição acaba com a sua vida, por exemplo, né? Tipo, acaba a sua existência porque acabou o seu propósito. Afinal de contas, já que eles foram criados para ter um propósito muito claro, que era ajudar os celestiais a botar ordem nessa coisa, se eles não estão botando ordem nessas coisas, então a existência deles é inútil para o plano maior dos celestiais. Logo faria sentido com que se eles quebrassem regras, por exemplo,
eles acabassem sendo destruídos ou algo assim. Aí eu consigo encaixar uma trama, consigo encaixar um objetivo. Ninguém quer morrer, né? E aí, obviamente, a Koharu Jinja também não iria querer morrer e iria tentar resolver esse negócio. Ou pode ser um lance de 3 strikes. Então recebe uma maldição, 2 maldições quando quebra uma outra regra, ou reiteradamente quebra a mesma regra que quebrou antes. E aí quando quebra a terceira, acabou. E aí talvez, beleza, ela quebrou uma regra, aí já tem uma maldição. Aí quando ela vai lá e comete esse erro com o garoto, tá levando um garoto vivo para o mundo sobrenatural, ela quebra uma segunda regra e ganha uma segunda maldição. Agora ela tem que corrigir isso daí, porque se ela quebrar mais uma, ela perde a vida. E aí ela precisa meio que reparar o erro dela para meio que voltar a conta para uma maldição só, sabe? Talvez. Se ela, já que a segunda maldição que ela ganhou foi por conta do erro com esse garoto, mas daí se ela reverter esse erro com esse garoto, ela pode talvez perder essa maldição e voltar a contagem para caso ela erre uma outra vez, uma terceira vez, ela não morra. Enfim, seria algo interessante. E aí talvez a gente poderia encaixar um vilão, que é algum vilão que realmente quebra as regras, quebrou, sei lá, as 8 regras, ou quebrou as regras 3 vezes, foi deletado, mas daí o delete na verdade é outra coisa, ele conseguiu fugir desse ambiente do delete. E ele tá contra os Celestiais. Uma pegada meio Soul Society mesmo, né? No Bleach, o objetivo do vilão, do Aizen pelo menos, era esse lance de ir contra todas as regras de como funcionava as almas, etc. Ele queria transcender a própria existência dos seres de alma ou coisa do tipo, né? Realmente ser o Deus na figura onipotente, onipresente e onisciente. Tanto que o foco dele, a frase dele é aquilo, né? Tem um trono no céu que está vazio e eu quero sentar nesse trono no céu. Enfim, daria para fazer algo mais ou menos parecido, onde onde o vilão consideraria como uma ditadura essa questão dos 7 celestiais, da criação dessa raça, e talvez realmente para comprovar isso e para fazer o vilão ser um pouco mais interessante dentro desse contexto, sendo que nem foi apresentado um vilão aqui, eu estou tirando da minha cabeça. Se a Koharu Jinja ela quebrou uma regra e teve uma maldição com 16 anos, ela pode ter feito isso bem antes, bem cedo, e aí mostrar que esses caras não são tão justos assim. Tipo, quer dizer, uma criança inocente, eles fizeram num sistema onde a criança nasce inocente, tá, como socialmente um humano, eles pegaram o modelo de vida de um humano normal e deram só vamos dizer assim, esse upgrade de agora você tem uma missão de vida e um poder, uma habilidade e uma missão, né? Transforma ele em um soldado. Mas aí, mesmo sem conhecimento, se ele quebra uma regra que ele não sabe que existe, ele leva aquela punição. Não tem essa lance da maioridade penal, né? Você não pode condenar uma criança por algum determinado crime porque ela nem tem noção, muitas vezes, que aquilo é crime ou da gravidade daquilo, etc. Ela não tem a mente formada o suficiente para poder entender a gravidade daquilo que ela fez, as consequências das suas ações, etc. Mesma coisa valeria aqui para Koharu Jinja. Então, isso seria uma prova do ponto do vilão, de que sim, eles não são certos, então a gente, sei lá, tem que ir contra eles, tem que fazer alguma coisa. E aí, para definir que ele é um vilão, ele teria que ter métodos que são considerados ilegítimos, métodos que são considerados não éticos, não morais, etc., né? Para que ele seja um vilão de fato. Então ele tem um objetivo ali claro e que muitas vezes é verdadeiro e o leitor vai concordar com aquele objetivo, mas os métodos que ele vai usar para atingir aquele objetivo e aquelas ideias, eles vão ser métodos controversos, que aí sim o leitor não vai concordar com esses métodos. Essa é a fórmula para escrever um ótimo vilão. É um vilão que tem uma ideia forte e que, de um certo ponto de vista, é verdadeira, faz sentido pra caramba dentro da história, porém que você não consegue concordar com ele por conta de outras questões ali, né? Então, eu acho que assim seria um vilão que caberia bem nessa história, e talvez dentro dessa lógica, se o vilão quisesse matar o garoto que foi pra lá ainda vivo, ou o garoto de alguma forma é uma chave para isso, para que a gente coloque realmente o vilão ali em estado de confronto direto com a protagonista, já que é assim que se forma, né, uma relação de protagonista e antagonista, quando os dois têm que se confrontar mutuamente ali. Próxima sinopse se chama Fim da Humanidade, : uma nova ameaça. E aí ele comenta já que é um one shot. Show! O fim da humanidade chegou em forma de um apocalipse zumbi, e após dois anos surge uma nova ameaça, novos zumbis mutantes. O grupo AAVD encontra uma nova horda desses zumbis próxima ao local de embarque, e para se protegerem eles se refugiam em uma casa e decidem derrotar os zumbis. Tem que fazer isso ou morrer na casa, né?
como serão esses novos zumbis, eles conseguirão sair vivos dessa ou perderão com o tio para ser no futuro, se não ficar, ou perderam outra viagem para a zona segura. Não faz sentido. Ou perderão outra viagem para... Tá, faz sentido dos dois jeitos. Faz sentido dos dois jeitos aqui nesse caso dessa frase. Ok. Bem simples, mas considerando que é um one shot, bem direto ao ponto. Perfeito, perfeito. Para um one shot, né, eu sempre acho interessante quando é uma sinopse simples assim e a pessoa já decidiu que é um one shot, a gente comentar aqui como que poderia ser a divisão, porque eu acho que muitas pessoas têm dúvida em relação a fazer um one shot. Beleza, quase todo quadrinista que faz vídeo aqui no YouTube comenta e tem uma opinião quase que unânime nisso. Se você está fazendo seu primeiro mangá, você está começando agora, está fazendo seu primeiro quadrinho, faça um one shot, foque em um one shot. Por quê? Porque séries são muito complicadas, séries exigem muito tempo de desenvolvimento e de trabalho, e geralmente quando você chegar lá na frente você já vai ter mudado completamente a sua visão, sua experiência, e talvez não goste tanto do que você fez no início. Isso acontece até com artistas mais experientes, imagine com artistas novatos. Então fazer um one shot vai te ajudar a ganhar experiência, a criar ali realmente muito mais experiência mesmo, de modo geral, vivência daquilo que vai te deixar muito mais preparado até para futuramente poder fazer uma série. Então não é uma questão de você só deve fazer one shots, nunca faça série, etc. Não é nada desse tipo. É exatamente, se você está começando especificamente, faça one shots, porque a maioria das pessoas que começam a fazer uma série nunca terminam ela, largam ela na metade, e isso nunca é bom. A pessoa acaba não absorvendo a experiência que fazer e produzir um mangá, um quadrinho de fato poderia agregar, nunca tem a experiência de ter feito uma história do começo até o fim, não tem a experiência de ter aquela história pronta para mostrar para as pessoas poderem ler e dar a opinião delas, porque uma opinião de uma história inacabada também é uma opinião inacabada, não é uma opinião por completo. Enfim, então são várias experiências que essa pessoa não carrega e que aí deixa ela como um artista, como um autor pela metade. Se a sua história está pela metade, você também é um autor pela metade, e a opinião que você recebe é uma opinião pela metade, tudo fica pela metade, tudo fica inacabado. Já quando você tem uma história, por mais que seja curta, inteira, completa, você teve a experiência completa de fazer aquela história, você absorveu toda aquela experiência, você consegue mostrar para alguém que também vai poder te dar um comentário, te dar um feedback ali, né, da história como um todo. Você vai ter a chance de poder ter ali a sua história. Isso aqui é um one shot, ó, pequenininho, curtinho, 30 e poucas páginas, tá aqui, tá na minha mão. Eu posso vender isso aqui, eu posso entregar para alguém ler, a pessoa vai ter uma visão completa. Então por isso que a gente fala sobre começar com one shot. E depois, se você quiser, expande, faz séries, etc. Mas sempre tem noção também de quanto tempo você leva para fazer. Muitas vezes a pessoa fala, eu quero fazer uma história com 100 capítulos. E aí você fala, tá, quanto tempo você demora para fazer um capítulo? Pô, não sei. Aí a pessoa vai lá, faz um shot de 20 páginas, demora 3 meses para fazer e fala, caraca, 3 meses para fazer um shot de 20 páginas. Se cada capítulo meu tiver 20 páginas, eu quero fazer 100 capítulos, eu tô falando de 300 meses. Caraca, 300 meses? Nossa senhora, um ano tem 12 meses, 10 anos são 120, 300 meses, estou falando de quase 30 anos fazendo minha história. Nossa, eu tenho 30 anos agora, vou terminar minha história com 60? Eu vou conseguir desenhar com 60 anos? Entende? Todas essas coisas. Então, começar com one shot ajuda até você a poder se planejar para saber se você vai poder fazer uma história de 100 páginas, você dá conta disso ou não. Então, cria até essa noção. Ok, pular tudo isso, muitas pessoas têm essa dúvida sobre fazer um one shot, exatamente porque não consegue imaginar como que vai fazer uma história com começo, meio e fim num número limitado e geralmente curto de páginas. Então eu gosto de, quando a história é assim declaradamente um one shot, mostrar como que a gente poderia fazer essa divisão de páginas para encaixar numa história curta. Ok, aqui a gente tem um caso clássico. Apocalipse zumbi, um grupo que está refugiado, esse grupo precisa fugir para conseguir voltar para uma zona segura, voltar para uma base, etc. Ok, o que a gente precisa definir aqui? Contexto do mundo, né? Então, 2, 3 páginas você consegue, através de narração ali, explicar que teve um apocalipse zumbi, a sociedade acabou e agora tem novos zumbis mutantes e tal, e beleza, talvez esse grupo foi mandado, né, exatamente para entender um pouco mais sobre esses novos zumbis mutantes que começaram a ser avistados, etc. E aí fala, beleza, vocês são um grupo de choque, vão lá, vão descobrir um pouco mais sobre isso, mas tomem cuidado. E aí alguma coisa acaba dando errado, aí a gente começa a história já nessa coisa que está dando errado. Eles saindo ali na viagem, né, já com esse objetivo, se o objetivo da história for apresentar, né, os novos zumbis mutantes, tanto que está, né, fim da humanidade, uma nova ameaça são os zumbis mutantes,
Então a gente pode fazer a própria trama girar em torno disso, ou seja, os próprios personagens eles estão ali para buscar informações sobre esses novos zumbis mutantes para poder defender melhor a zona segura, a cidade, etc, poder fazer esse tipo de coisa. E aí alguma coisa dá errado e eles ficam presos nessa casa. E aí a gente começa a desenvolver, a partir daí, essa questão de eles tendo que desafiar os zumbis ali, que essa horda de zumbis que estão ao redor da casa tentando invadir, tentando entrar, e de modo que eles também não possam, sei lá, perder um prazo, determinado prazo ali, que é para eles poderem voltar para casa, etc, ou algo assim. Sei lá, vamos imaginar que existe um barco que vem ali de tanto em tanto tempo, né? Então, tipo, a missão é o seguinte, a gente vai deixar vocês de barco aqui, vai sair com o barco, porque a gente não pode arriscar que os zumbis invadam o barco, né? E aí depois de X tempo a gente volta com o barco, fica um tempo aqui, e se vocês não aparecerem em X tempo, a gente vai entender que vocês morreram, a gente volta com o barco e vai embora e acabou. Então eles teriam esse prazo de precisamos resolver isso aqui e voltar, só que agora a gente está preso, a gente tem essa questão desse tempo. E aí a gente cria um fator de risco ali interessante para a história. Aí beleza, o que é que a gente faz? Coloca logo já ali em, sei lá, 8 páginas, já mostrar tudo isso. Em 2 páginas mostrar o contexto histórico, nas próximas 3 páginas a gente já mostra eles, já define o objetivo deles, o objetivo da missão, eles indo em missão, e aí no final dessa terceira para a quarta, quinta página, a gente já faz aquela missão dando errado por algum motivo, para que em 8 páginas, nas 8 primeiras páginas ali, a gente já tenha todo o setup estruturado. A gente já sabe o que é o mundo, a gente já sabe o objetivo dos personagens, o objetivo da missão dos personagens ao menos ali, a gente já sabe a regra de que eles tinham que voltar ali pro barco e tal em tanto tempo, então a gente já tem essa escala, a gente já sabe que deu errado e a gente já tem os personagens ali dentro de uma casa precisando sobreviver e precisando fugir dali a tempo. A partir daí a gente começa a trabalhar o quê? Numa construção de planejamento dos personagens em relação ao plano ao objetivo deles agora, que é conseguir a informação, completar a missão, sobreviver e fugir. Então, a gente pode ou escolher que eles vão decidir abortar a missão e só tentar fugir e sobreviver. Algum desses personagens pode ser mais fiel à missão e isso gerar alguns certos conflitos entre eles. Aí começa a ter a parte de desenvolvimento de personagens, né? Então, ok, se a gente tem 3 objetivos aqui, sobreviver, voltar para o barco e completar a missão, a gente pode colocar personagens que contraponham esses objetivos, né? Então, um personagem que quer porque quer completar a missão, eles saíram ali pela missão, a gente só volta se a gente completar a missão. Isso já gera algum conflito com outros personagens, principalmente personagens que estejam mais com medo, ou sei lá, um personagem que tem uma esposa lá, ou que tem um marido lá, ou que tem um filho, uma filha, etc. Ou um pai, uma mãe, que tem alguém esperando por ele lá e fala, não posso morrer aqui. O nosso foco tem que ser voltar, depois a gente vem e faz a missão com mais segurança, com mais equipamento, mas não assim do jeito que a gente está, senão a gente vai só morrer, a gente vai sacrificar nossas vidas em vão. Se a gente voltar, a gente tem chance de voltar aqui depois e pesquisar sobre os mutantes, mas se a gente tentar fazer isso agora, a gente vai morrer. Já criamos um conflito entre alguns personagens. Outro personagem, sei lá, ele pode só pensar que, já que a gente está aqui, o que a gente pode fazer é tentar matar o máximo desses zumbis aqui e sacrificar a nossa vida. Ele quer sacrificar a vida dele porque ele tem esse ideal de matar o máximo de zumbis, etc, coisa do tipo. De repente teve algum herói histórico nesse mundo que matou vários zumbis e ele quer replicar, e aí já gera conflito com outros personagens, tipo, cara, você quer matar todos nós e tal, a gente tem que fazer a missão, a gente tem que voltar e tal, matar, não importa que a gente vai matar aqui 1 dúzia, 2 dúzias de zumbis mutantes, isso não vai resolver o problema da humanidade, a gente só vai morrer aqui e acabar com o tanto deles. A gente precisa levar essa amostra que a gente pegou para poder desenvolver lá uma tecnologia para impedir que esses zumbis invadam e tal, enfim. Aí você começa a criar toda uma discussão entre os personagens que vai desenvolvendo eles e aprofundando para o leitor também conhecer quem são eles e talvez se importar com uns, não gostar de outros, ter dúvidas sobre um, e aí você cria uma questão ali dentro da história. Então beleza, tem algumas páginas ali de planejamento, de discussão, de desenvolvimento desses personagens, talvez mais umas 8 páginas, 6, 8 páginas, só disso, só de diálogo basicamente, contextualização, história dos personagens, etc. E aí, beleza, nessas 8 páginas você pode quebrar elas com algum acontecimento que obrigue eles a agirem, né? Então, é exatamente o momento. Se a gente está tendo ali várias páginas onde eles estão planejando, ou você já sai dessas páginas de planejamento com o plano já sendo executado, já que é um one shot,
ou você quebra aquele planejamento deles, todo aquele diálogo, quebra a monotonia da cena que estava se criando ali, já que era só diálogo, por mais que tenha desenvolvimento, que tenha várias coisas acontecendo, mas não tem ação propriamente dita acontecendo, você quebra com, sei lá, um zumbi consegue invadir a casa, e aí eles têm que fazer todo um rolo lá pra derrotar o zumbi, blá blá blá, um monte de coisa assim. Isso faz com que coloque o plano deles em ação, e aí vai do autor decidir qual que vai ser o foco. O personagem que queria sacrificar vai conseguir sacrificar, eles vão chegar a uma conclusão de que é realmente completar a missão e voltar, eles vão só voltar, eles vão tentar voltar, mas no meio do caminho eles vão achar uma oportunidade de completar a missão e tentar completar a missão antes. Vai ser um final triste, vai ser um final feliz, enfim, aí varia completamente do gosto do autor, do que ele está querendo contar ali ao longo da história. Mas então, a gente teria essas páginas, né, aí daria já umas 20 páginas mais ou menos, até ter uma quebra da tensão e aí ser ação até o final. A gente pode colocar mais umas 10, 12 páginas só de ação desenfreada, que é eles lutando com zumbis, tentando completar a missão, tentando fugir, tentando chegar no barco, a questão da contagem regressiva ali do barco e tal, do mais até eles chegarem no barco e talvez finalizar a história ali com 2 páginas, que é eles chegando no barco e o barco indo embora e eles estão em segurança, por exemplo. Ou com eles tentando chegar no barco, o barco indo embora e eles morrendo para os zumbis e sendo tudo em vão também, enfim, 1, 2 páginas ali para completar a história. E aí a gente conseguiu concluir aqui uma história de mais ou menos, sei lá, 28, 30 páginas por aí, contando toda essa história aqui, com o desenvolvimento de personagem, com a apresentação de universo, enfim, com o objetivo, com a ação, com o diálogo, com tudo que uma boa história tem direito. O nome dessa próxima sinopse é Sousei no Katachi Ancestral Farm. Então o cara juntou japonês com inglês. Eu colocaria alguma coisa em português aí, talvez o subtítulo. Quando for publicado no Brasil, você coloca com forma ancestral, só para ter alguma coisa ali que o leitor brasileiro se identifique, para lembrar caso ele não lembre do nome Sousei no Katachi. Enfim. E aí, em versões internacionais, você colocaria em inglês mesmo e tal. Acho que funciona. Eu sempre comento sobre essa questão do título aqui, né? Na maioria das sinopses que tem títulos em outro idioma. Enfim, vamos lá. Nesse mundo, a tentativa de Deus resetar o mundo pelas águas não ocorreu, pois Deus e os arcanjos foram vencidos pelos guardiões do Jardim do Éden. Esses seres foram nomeados mandamentos, se tornaram os deuses do novo mundo. Mas quando os mandamentos ceifaram Deus, fendas se abriram e os primeiros moradores da terra saíram. Essa história narra a jornada de Anok, um Nephilim, meio deus, meio mortal, americano descendente de Tupã, deus do trovão. Ficou meio confuso, mas ok. Anok é membro de um grupo mercenário nomeado Skinwalkers, que tem como objetivo encontrar a costela de Adão, a fim de obter o conhecimento da árvore da vida. Inicialmente, o grupo está buscando entre os reinos o homem mais velho vivo para encontrar respostas. Seu nome é Mimir. Ele é o último descendente de Baldur. Está juntando as mitologias todas. Anok faz um acordo com Alastair, líder dos Anok faz um acordo com Alastair, líder dos Skinwalkers, exige direito de fazer uma pergunta ao velho se o encontrar. As coisas saem do controle e o verdadeiro objetivo de Anok é revelado. Suas escolhas trazem o despertar de um ser antigo. Ok, o final ficou bem naquele lance de despertar ali um certo mistério. Eu gostei bastante da ideia inicial, achei que depois foi indo para realmente várias mitologias e tal. Eu acho que não tem problema você usar nomes e coisas de várias mitologias, desde que você não aprofunde muito nelas, porque pode criar ali umas certas barreiras, umas certas barrigas e tal. É muito comum que vários autores, né, vamos dizer assim, fiquem com os olhos brilhando para o mundo que eles criaram, para esse universo, para juntar várias todas essas coisas, queira apresentar tudo muito isso, e aí a gente acaba tendo pouca trama, é muita história. E aí o mangá, o quadrinho vira praticamente um livro de história e não necessariamente uma narrativa em si, né? Não tem trama, não tem acontecimentos, não tem desenvolvimento de personagens e tal. Então isso é sempre muito arriscado. Eu gostei bastante da ideia da mitologia cristã sendo abordada e trazida assim dessa forma. Eu acho que funcionaria bem legal, por isso que eu fico meio reticente quando a gente começa a juntar algumas outras mitologias aqui junto, porque eu achei que o jeito que estava trabalhando a cristã estava muito interessante dentro da história. E aí a gente consegue ter uma história um pouco mais contida. Eu já tô vendo aqui pelas outras informações que o autor colocou aqui, que eu não tô lendo, que é para ser uma história gigantesca, eterna, que o autor provavelmente nunca vai terminar.
Desculpe dizer isso, mas 80% de quando é um autor iniciante quer fazer um mangá muito grande, ele não termina. Eu já comentei sobre isso aqui na sinopse anterior. Não é uma questão de que eu estou desejando mal, que eu estou agorando, etc. É uma realidade, infelizmente. Eu particularmente fico muito triste com isso e é exatamente por isso que eu tento sempre mostrar para as pessoas. Começa com uma história curta, aprende a fazer, ganha experiência, porque aí você vai ter muito mais condições de fazer uma história maior e levar ela do começo até o fim, porque você vai ter realmente noção do que está fazendo. Você não vai estar só chutando, tipo, eu quero fazer uma história de 300 páginas. Por quê? Porque sim. Você consegue? Não sei, mas eu quero. E aí só fica nisso. E é o que geralmente acontece com a maioria. Então, exatamente por eu achar muito triste essas histórias não terem fim, aqui, por exemplo, é uma história que eu acho que seria muito, muito interessante. Talvez estender ela desnecessariamente faça com que ela nunca tenha um final, faça com que a gente nunca consiga ver a culminação dessa história do que ela poderia ser. E muitas vezes o próprio autor acaba desencanando dela porque, vamos ser sinceros, ninguém gosta de ficar exatamente no mesmo ponto ali durante muito, muito tempo da sua vida. Eu sempre falo sobre isso, né? Você pensa um mangá que leva 15 anos para ser feito. Pensa agora onde você estava 15 anos atrás e as coisas que você gostava e fazia 15 anos atrás. Elas são as mesmas que você gosta e faz hoje? Provavelmente não. Então como que você quer dizer que daqui a 15 anos você vai estar gostando e fazendo o mesmo mangá que você está querendo fazer hoje? Muito difícil. Então é esse o tipo de coisa que eu tento mostrar aqui para, obviamente, tentar fazer você seguir o melhor caminho possível, não cometer alguns erros e que os seus mangás possam virar realidade, possam ganhar a luz da vida aí e serem lidos e apreciados por outras pessoas. Eu incluso, eu quero poder ler vários dos mangás, das ideias que eu analisei aqui ao longo desses mais de 80 vídeos de análise de mangá. Um dia eu torço muito para que eu consiga ter o tempo necessário aqui, né, de dedicação ao canal para poder fazer um quadro, não só de analisando ideias, mas analisando os próprios mangás, né? Pegar ali o primeiro capítulo, do caso de séries, ou one shot ali, no caso de one shots mais curtos, e ler com vocês aqui, analisar, seria muito, muito legal. Mas infelizmente hoje isso iria exigir uma quantidade absurda de tempo que infelizmente eu não posso dedicar ao canal ainda. Enfim, tirando meu chororô aqui de lado, eu adorei todo o contexto da história. Ficou meio dúbia essa relação, o que uma coisa tem a ver com a outra, tipo, o Anoki fala que, eu quero fazer uma pergunta pro velho, aí fala, agora o objetivo do Anoki é revelado, não sabemos qual é esse objetivo, mas vai despertar um ser antigo. Quem é esse ser antigo? O que isso implica? Qual a consequência? Isso tudo não está muito bem definido a ponto de que eu consiga dizer diretamente alguma coisa, mas ok, me leva a entender que o Anoki sim, apesar dessa confusão da origem dele ali, que eu acho uma confusão de mitologias que poderia ser resumida para manter só a linha cristã, que eu acho que fica bem interessante. Ele tem um objetivo, ele está ali junto com esse grupo para realizar o objetivo dele, então ele é meio que um infiltrado, entre aspas, ali, né? O objetivo dele não tem necessariamente, não está relacionado diretamente com o objetivo do grupo, mas o grupo é um meio para ele conseguir realizar o objetivo dele, e aparentemente o objetivo dele acaba sendo um tiro pela culatra e trazendo um mal muito maior. E aí entra isso que eu falo sobre a questão da duração da história. Quanto tempo demora até seu objetivo dele ser revelado? E de ser revelado, quanto tempo demora até as escolhas desse objetivo, o caminho para esse objetivo, gerarem o despertar desse antigo, para que o objetivo dele possa mudar e seja reverter essa escolha que ele fez, as escolhas que ele fez, enfim, reverter a consequência das escolhas que ele fez, que é, sei lá, impedir esse antigo de destruir a Terra ou qualquer coisa do tipo, sabe? Quanto tempo de história a gente precisa para que todas essas reviravoltas aconteçam? Então você tem a reviravolta número 1, que esse não era meu objetivo é esse. Aí você tem a reviravolta número 2, meu objetivo foi realizado e agora gerou esse mal. Aí a gente vai pro 3, que é tipo, então a gente tem 3 pontos marcantes, pontos-chave nessa história. E obviamente para que você consiga desenvolver esses pontos-chave, você precisa de um certo tempo, né? Não tem um plot twist na página 2 de nenhum mangá. Então, aí entra o que eu falo, a história ela já está montada de um jeito para ser uma história longa. Então eu acho que o objetivo do autor aqui, claro, se ele quiser ouvir, né, o que eu tenho a dizer sobre essa questão de fazer mangás longos, beleza, se a minha história já é pensada em um modelo onde ela é longa, ela não tem como ser uma história curta, pelo menos deixa eu ver o que aqui não é necessário para contar essa história que eu estou querendo contar. Então, desenvolver uma nova mitologia é necessário? Desenvolver outros países e outras culturas é necessário? Não é necessário. Desenvolver não sei o que é necessário? Você fala, não é necessário. Para essa história que eu estou contando,
não é necessário. Eu posso até apresentar, eu posso ter criado no meu universo e depois em outras histórias que eu fizer futuramente, eu posso abordar esses pontos. Aí você vai ter tempo de fazer outras histórias. Se você fizer só um mangá gigantesco que nunca vai ter fim, você não vai ter nem tempo de fazer outros mangás para realmente abordar essas coisas que você criou e que você quer contar de uma maneira legal, focada nelas, e não só como uma barriga numa história onde o leitor vai falar: putz, que chato, não quero mais ver isso, eu quero ver o outro cara lá, isso aqui tem nada a ver. Sabe? Por que eu estou vendo isso? É uma coisa complicada, que muitas vezes a vontade do autor de querer mostrar aquela história que ele criou acaba não funcionando na questão narrativa dentro da própria história dele. Porque muitas vezes a história dele não é sobre aquilo. Aí ele está querendo mostrar ali toda a história da estátua, da cultura, de não sei o que. Ele fala: mas os personagens só estão passando pela estátua. Por que eu estou vendo toda a história da cultura dessa estátua aqui e tal, sendo que eu estou querendo acompanhar a história desse personagem, os objetivos desse personagem, o contexto desse personagem, essa história que eu estou abordando no momento. E esse é um erro muito comum que vários autores iniciantes principalmente cometem, é exatamente esquecer qual é a história que ele está contando ali. Como eu disse, fica muito entusiasmado com todo mundo que criou. Eu também fico, eu adoro o mundo de Makai, tanto que aqui no próprio volume de Makai tem várias páginas de extra, onde eu falo, onde eu falo sobre o mundo, onde eu falo sobre detalhes dos personagens, da criação e tal. E aqui, ó, isso aqui é tudo informação sobre o mundo de Makai, contexto e tal. Beleza, mas assim, dentro da história eu estou cumprindo os propósitos dessa história que eu estou definindo. Detalhes sobre o mundo estão ali no extra, se o leitor tiver interesse, ele vai ali, vai pegar, vai ler. Eu sei que muitos leitores têm interesse porque eu recebi muitos comentários exatamente sobre, né, elogiando principalmente o mundo de Makai, gostando desse mundo, e eu adoro esse mundo. No volume 2, né, do Makai Maze Warga, tem mais extras ainda, todo capítulo tem um extra ali falando, expandindo, mas esse mundo é muito legal. Só que aí você dá a opção para o leitor de ler aquilo como um extra e conhecer mais o mundo, e não obriga ele dentro da história quando não tem a ver. Obviamente, quando tem relação com o que está sendo contado, com a história está sendo definida, ou quando não ocupa muito tempo, é um comentáriozinho ali, outro aqui, que expande o universo, mas não necessariamente estica a história, beleza, funciona, dá pra pôr. Não é uma questão de que, não, você não deve fazer isso. Novamente, tem que ser feito com calma e sempre a serviço da história. O objetivo final de qualquer mangá é você fazer uma história legal que o leitor vai gostar de ler, de acompanhar, não vai achar chato, não vai parar de ler na metade, não vai achar ruim. Esse é o objetivo, pelo menos, comum aqui que eu acredito para todo mundo. Então, novamente, dentro desse objetivo, é a gente falar: o leitor está esperando essa história, vou contar essa história para ele. Se eu tenho outras coisas que eu quero contar, que eu quero fazer tudo mais, beleza, eu crio uma história, eu crio um novo mangá, eu crio um novo quadrinho, eu crio um livro, etc. Eu expando esse universo de várias formas possíveis em outras histórias onde essas coisas do mundo que eu quero mostrar caibam e agreguem àquela história que está sendo contada. Mas se elas não agregam a essa que eu estou contando agora, deixa de fora por enquanto. E aí, com isso, você consegue reduzir também o número de páginas. E reduzir o número de páginas faz com que você consiga terminar aquela história do começo até o final e depois futuramente possa trabalhar esses outros pontos em outras histórias, né? Porque você vai ter tempo para isso se você terminar o seu mangá. E essas foram as sinopses de hoje. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Deixe seu comentário, eu cheguei até aqui, para dar uma força pro canal, para eu saber que você chegou até aqui. O likezinho também dá uma força muito maneira, e se você puder se tornar membro, aí é a força incrível, é a Genkidama da força, porque com o apoio de vocês se tornando membros, né? A partir de R$3 por mês você já se torna membro, tem acesso ali a alguns benefícios e você ajuda o canal a continuar existindo. Para eu poder ter mais tempo e me dedicar mais para o canal, infelizmente, né, faz parte do mundo, eu preciso arrecadar mais dinheiro no canal. Afinal de contas, tem que pagar energia, tem que pagar a internet, tem que pagar a alimentação, a gente tem que sobreviver. Então, obviamente, né, a gente acaba tendo que dedicar mais tempo para aquilo que traz mais retorno para a gente, porque todo mundo precisa pagar as suas contas. Por mais que eu goste muito de fazer isso aqui, tem um tempo limitado que eu posso dedicar, e os membros me ajudam demais a cada vez poder fazer o canal ser mais rentável e aí poder me dedicar mais a ele. Então, se você tiver essa disponibilidade, puder, né, e quiser, claro, seja um membro aqui do canal, que você vai estar me ajudando demais. Se você gosta desse canal aqui, essa é uma forma muito legal que você tem de contribuir e fazer o canal continuar existindo e se tornar cada vez melhor. Bem, muito obrigado para você que assistiu o vídeo novamente, e eu vejo você em um próximo. Falou!